Fala pessoal, tudo bem com vocês? O CearaCast está no ar com mais um episódio especial com convidados que vão falar dos bastidores do Alvinegro de Porangabuçu. Então já vem chegando, deixa o like e compartilha com os amigos. Eu, Samuel Conrado, hoje estou recebendo aqui a turma da supervisão de futebol do Alvinegro de Porangabuçu. Ranier Alves está aqui, supervisor de futebol do clube, e também o Lucas Oliveira. Tudo bem com vocês? Como é que tá, Ranier? Você que eu já tinha visto em outras funções dentro do Ceará, hoje já como supervisor há um bom período. Como é que tá a vida, cara? Tudo bem contigo? Fala pessoal, tudo bem? Cara, agradecer primeiro o convite de estar aqui e poder falar um pouco do que é o nosso dia a dia, um pouco da nossa função. Realmente, cada oportunidade que a gente tem de falar um pouco do que a gente faz é gratificante para a gente realmente também mostrar no nosso trabalho e também falar da nossa importância dentro do futebol, já que a gente não aparece tanto, e não é para aparecer tanto mesmo. Realmente, quando a gente aparece é sinônimo que algo não está muito tem certo. Bronca, né? Tem bronca para resolver. Mas é legal a gente ter essa oportunidade também para falar um pouco do nosso trabalho, né? E é interessante isso, né? Junto com o Ranier tá aqui o Lucas Oliveira, que já está um período um pouco mais curto, mas que já conhece muito bem essa questão de bastidor do Ceará, né? Passou pela base também. Hoje, no time profissional do clube, Lucas também, seja muito bem-vindo ao nosso CearaCast. Obrigado, Samuel. Assim como o Ranier, agradecer pelo convite, né? Realmente a gente está sempre ali nos bastidores, acaba que não é tão visto, mas como o Ranier falou, a gente tem que estar sempre ali mesmo nos bastidores. Né? E aqui agradecer pela oportunidade de estar aqui. Já estou um tempinho, 3 anos, um pouco na base, maioria do tempo na base, e agora esse ano aí, essa temporada, auxiliando o Ranier aí no profissional. E legal demais, cara. A gente está trazendo agora aqui no CearaCast, ao longo de toda a temporada, né? A gente trouxe aqui personagens importantes do Ceará, né? Seja no departamento de futebol, no departamento médico. E aí, sempre quando a gente inicia o CearaCast, eu quero apresentar a pessoa, o personagem, para o torcedor do Ceará. Então, por ordem, né? Como eu primeiro apresentei o Ranier Alves, queria que você se apresentasse ao torcedor do Ceará. Quem é o Ranier aqui dentro do Ceará Sporting Clube? Pronto, sou Ranier Alves, né? Já sabe. A minha história dentro do clube fui atleta do clube de 2007 a 2009, né? Participei daquele acesso mágico, Sim, histórico, fantástico de 2009, time, aquele né, grupo cara? que realmente está na história, né? Tudo que foi feito realmente foi uma situação, foi muito fantástico, foi realmente incrível todo aquele ano. Em 2010 eu já estudava, né? Ingressei na faculdade, mesmo sendo atleta, eu já tinha ingressado na faculdade. E aí, através de um convite de um treinador de goleiro que tinha vindo para o clube, decidi virar treinador de goleiro, auxiliar dele no profissional. Sim. Passei 2 temporadas como auxiliar treinador de goleiro no profissional. Me afastei um pouco do futebol depois disso. Quando foi em 2016, retornei para a base como treinador de goleiro do Sub-13, Sub-15. Fui subindo, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Virei supervisor na base, isso em 2020. E em 2022 eu subi para o profissional, né? Já na Série A daquele ano, Sul-Americana e tudo mais. Então, hoje aí, vamos contar, eu acho que são uns 13, 14 anos de clube. Muita coisa, hein? Caramba, vai ser bacana demais. E é muito gratificante, cara, ter vivenciado toda essa transformação que o clube teve, né? Todos esses momentos, desde 2007 até hoje, né? Realmente é gratificante. E o legal, você chegou aqui, né? E aí você já treinou outras autoridades aqui do Sistema Verdes Mares, né? Marcos Montenegro foi uma dessas autoridades, Foi uma né? dessas, né? Você era professor também? Minha formação é educação física, Sim. né? Sou profissional de educação física. Então, teve esse período que eu fiquei afastado do futebol e até mesmo no começo ali da base, eu tive uma assessoria de corrida. Ah, cara. Assessoria de corrida, natação, triatlo, né? E o Marcos Montenegro, também outras peças, outras pessoas. Tinham outros aqui também? A gente fez o projeto da corrida Verdes Mares. A primeira corrida Verdes Mares teve o apoio da gente ali na parte da organização, da parte técnica da corrida. Sim. Então a gente fez aquela primeira corrida, a segunda corrida Verdes Mares. E aí então na já época, tá em casa, né? Aí na época a gente fez, né? A gente orientou ali, participou do processo do Marquinhos, correu os primeiros 10 quilômetros, né? Depois o PC correu os primeiros 5. Sim. Então, por isso que a gente tem essa ligação aqui um pouco Legal já demais.
O Marcos que tá levando agora o Alexandre Mota aqui, que é o nosso jornalista aqui da casa também, tá fazendo de tudo, o Alexandre. É de sábado a sábado é treinando, é indo natação no meio do mar, então legal demais aqui saber esses bastidores, né? E o Lucas Oliveira também já tá há 3 anos no clube, como você disse, mas quem é o Lucas também, o Lucas Oliveira que tá aí na supervisão de futebol, Lucas? Eu sou o Lucas Oliveira, o Lucas Costa, como alguns lá no clube me conhecem. Eu tenho 25 anos, né? Eu ingressei no Ceará em 2021, a convite do Ranier, ele quem fez o processo de seleção. Né? Eu sou graduando em Gestão Desportiva de Lazer, lá no Instituto Federal, aqui, né? De FCE, né? De FCE, isso. Uhum. E aí, em 2020, 2021, eu ingressei no curso em 2019, né? Veio a pandemia, 2021 ainda estavam as aulas online, né? E o meu coordenador fez o convite de participar do processo seletivo. O coordenador conhece o Ranier fez a solicitação, porque ele estava sozinho lá na base, e muita demanda, né? 5 categorias sozinho, com o Charles, veio logo em seguida. Também é um dos alunos do curso, né? Veio através do processo seletivo. E aí eu fiz a parte seletiva, o Ranier fez a entrevista, né? E me selecionou para lá. Comecei na Cidade de Vozão, 2021, ali em julho, né? E aí comecei supervisionando as categorias 13, 14 e 15. E a partir daí não deixei mais de trabalhar, né? Gostei desde o início da função, é desgastante, é isso, mas a gente se apaixona, a gente não deixa de se esforçar dia a dia, faz o que for para dar tudo certo. E aí desde então, 2021, 22, 23, final do ano passado, o Ranier meio que ficou com a demanda sozinha do profissional também, né? E me convidou para fazer parte, né? Perguntou se eu tinha esse interesse, e é claro que não iria recusar. E estou com ele desde o início da temporada, aí, focado na parte de registro, né? Com o auxílio dele também. E é isso. E o legal é que a gente está entrevistando aqui 2 atletas, né? Um que foi goleiro do Ceará. Fui goleiro. E o outro que é jogador também, né, Lucas? Não, só o brinco, né? Eu gosto de jogar um basquete, né? Futebol, tenho que estar nos bastidores mesmo, porque dentro de campo nunca ia deu dar pra certo, mim, não. Mas o basquete a gente tenta jogar, aqui ou ali a gente dá uma brincada. A turma joga, cara? Chega a marcar alguma coisa assim, a galera... Os jogadores não, né? Mas eu digo assim, a parte do departamento de futebol, a galera resenha com essa parte também de jogar. A gente tem um rachinha lá, né? A gente faz um cara, rachinha. Pós-treino ali, 6 horas da noite, a gente começa um rachinha lá. Usa as travinhas, né? Não usa a trava maior, mas tem um rachinha lá. Quem é que joga? Cara, todo mundo. O Drubsky, o Sanches? O Drubsky não, o Sanches não, mas... Pô, cara, doido pra ver o Haroldo Martins, o Drubsky batendo uma bolinha também. Mas aí tem o Ricardinho joga. Aí... Pô, massa demais. É o time do Ricardinho contra o outro time. Aí, o time do Ricardinho... É desleal. É difícil, né, cara? Mas quem joga? E o time do Pedro, que era fisiologista que estava semana passada. Sim, aí você vai ver o nível, a diferença. Aí você, pelos capitães, você já vê a diferença do time. A diferença do nível. O Pedro, que é engraçado a história dele, que ele até contou aqui, os bastidores, ele quer ser treinador e tal, aí teve uma história do 4-4-3, né? Uma coisa assim que ele contou aqui nos bastidores, muito bom, cara. Mas continuando aqui o nosso papo, vamos falar um pouco agora sobre essa questão da supervisão de futebol, né? Muita gente fica na dúvida, porque são muitas coisas que vocês fazem, são muitas funções ali, principalmente de documentos, é muito detalhado e tem que ser muito detalhado, porque qualquer coisinha que acontece de errado na documentação de algum atleta, a bronca vai para o Ceará como um todo, né? E aí queria que vocês falassem o que é que faz um supervisor de futebol dentro do Ceará. A supervisão ela é uma atuação muito ampla, né? Tem várias situações que a gente trabalha. Por isso a necessidade de ter mais pessoas dentro do departamento para poder fazer funcionar da forma mais correta, né? A supervisão ela é um elo de ligação do campo, né, com a parte administrativa. Então a gente é o primeiro contato do treinador quando ele precisa de qualquer coisa, né? E ao mesmo tempo a gente fica entre também a parte da diretoria para dar esse suporte. Então a supervisão ela existe no futebol desde da época de 70 até mais. Você tem ali os primeiros registros, né, do supervisor de futebol, que naquele período, né, era só ele para fazer tudo. Sim.
Em alguns clubes ainda funciona dessa forma. Sobrecarregado. Sobrecarrega, né? Hoje a nossa estrutura, a gente conta com o executivo, né? A gente conta com um coordenador de futebol e tem a gente ali mais no operacional, né? E aí fica essas pessoas mais no âmbito estratégico, que de fato, para quem realmente está nesse nível estratégico, precisa ter a cabeça mais livre, né? Mais tranquila para justamente pensar, né? E a gente fica mais com a parte operacional da coisa. Então, a nossa atuação, ela começa desde a programação diária de treino, definição de horários, né, de acordo ali com a necessidade que a comissão quer, partindo desse princípio para a organização de jogos, tá? Definição de horários também em relação a jogos, rotina, concentração, né? Isso já é um pouco o lado da logística. Nossa logística, ela funciona dessa forma, né? A gente entra em contato com os hotéis, a gente define voos, define rotas. Isso tudo vocês dois mesmo... Liga, faz tudo... Hoje a gente tem, para você ver o tamanho da coisa, hoje a gente tem também um outro auxiliar com a gente, né? Que é o Bruno Aragão, que a gente tirou ele do marketing para trabalhar com a gente. Há pouco tempo, né? Ele chegou agora, né? Não, ele tem... de Ceará. Mais de 8 anos de Ceará. Só que aí ele puxou, realmente, a gente puxou ele recente justamente para dar esse suporte a gente nessa parte de logística. Então, eu deixo ele mais com a parte de comunicação com os receptivos, né? Das cidades, que a gente viaja para outra cidade, então, tipo assim, a gente necessita de insumos, né? Laços de água, Gatorade, isotônicos e tudo mais. Enfim, eu deixo ele nessa definição, vans, para poder carregar o material e tudo mais que a gente precisar. Isso tudo é feito com um período de distância. Não pode, por exemplo, você vai jogar contra o Sport na próxima semana, dia 7, né? Teve alteração, para dia 7 de outubro. E aí você já vê já vê o primeiro complicador, né? A gente já estava com a logística toda montada para o jogo de sexta-feira, dia 4. Sim. Definição de voo, definição de hotel, tudo. Aí ontem, 11 horas da noite, chega a mensagem. Mudou. Faltando menos de 2 semanas pro jogo. E aí agora vou ter de novo ir atrás de voo, que a gente sabe que a nossa malha aérea é difícil pra caramba. Então, para definir voo, para definir coisas, e, enfim, é o que realmente é um dos fatores complicadores, né? Essa divulgação tardia da CBF em relação até à divulgação dos jogos, porque a gente precisa desse tempo para poder ver voos, porque não é você pesquisar por uma pessoa aí. Sim. Não é uma pessoa. 40 São pessoas. 40 pessoas. 40 sim, né? 42, 43, a depender da demanda do jogo. Disponibilidade do hotel também. Ver disponibilidade do hotel, também se o hotel tem para aquele dia, aquela quantidade de quartos que a gente precisa. Sim. Então, é um fator realmente bem complicado. Por exemplo, quando vai fazer essa questão da viagem, teve esse complicador do jogo do Sport, né? Que alterou para alguns dias mais para frente. Mas na rotina normal, vocês vocês fazem essas ligações, esses pedidos com um mês de antecedência, tem um prazo? No imediato que a CBF lança a tabela. A tabela, vocês já estão em contato com tudo. Isso. E aí, a nossa primeira missão, que é o mais difícil, é o voo. Os hotéis a gente já deixa, se liga que tal dia pode ser que a gente vá para aí. Sim. Já fica ali meio... E vocês já meio que conhecem também os hotéis, né? Porque, enfim, o Ceará... roda o Brasil inteiro, né? Só se for alguma rede nova, o problema é que quando o hotel não tem disponibilidade. Aí vocês vão ter que correr atrás de outro. Um outro que atenda a gente também da melhor forma possível, né? Que também não é todo hotel que consegue atender time de futebol. Sim. Porque a gente realmente tem algumas especificidades em relação ao nosso dia a dia. Questão de alimentação, de... Espaço para alimentação, a gente realmente a gente precisa ter uma alimentação reservada, em um espaço reservado, e que com a qualidade que a gente possa oferecer aos nossos atletas, a gente tem essa preocupação com a alimentação, ela é muito importante, que a gente, inclusive, manda a nossa nutricionista antes, ela faz como se fosse a equipe avançada. Sim. Então, ela chega primeiro do que a delegação nos hotéis, ela conversa com o chefe de cozinha, conversa com o gerente de A e B, já define tudo, porque como a gente passa muito tempo fora, né, sem viajar, então a gente sempre deixar uma rotina mais parecida com a nossa em casa. Sim. Questão da disposição das mesas, questão da ordem dos itens dentro. Então, isso é muito importante para a gente deixar o atleta realmente o mais
mais confortável possível dentro do que se pode ser você estando fora de casa, né? E é interessante isso, porque a gente até teve, alguns anos atrás, na base do Ceará, um problema em relação à alimentação no hotel, não foi? Acho que foi 2023 ou foi 2022? Foi na Copinha do ano passado. Ano passado, isso. Não foi? Foi, a gente ficou... Que teve uma indisposição... Quem viajou, né? esse foi o Charles, né? Eles tiveram... Eu acho que a sede foi Rio Claro. Não. O Rio Claro estava no grupo também. Era uma sede nova, porque era uma equipe nova lá da Federação Paulista, o SAG até. E ficaram no hotel bem... Era o único hotel da cidade. Eu acho que era Alumínio o nome da cidade. Isso. Uma cidade bem pequena, um único hotel, um hotel com uma estrutura bem abaixo, né? E, infelizmente, a cozinha também não tinha a higiene necessária. As 3 equipes hospedadas, né? Tiveram os atletas... Problemas. É tanto que o Rio Claro... A maioria dos atletas sub-20 do Rio Claro estavam jogando pelo profissional. Quando isso aconteceu, os atletas 17, 18 ali do Rio Claro tiveram que ser liberados e desceram os atletas sub-20 para jogar a Copinha. Porque eles estavam com o profissional e tiveram que descer, porque senão não ia ter quem jogasse, porque os atletas realmente estavam muito mal, foram parar em hospital. A gente também foi bem prejudicado, jogou com alguns atletas que não seriam titulares, no caso, né, no jogo. Enfim, teve esse prejuízo aí devido à estrutura, à baixa estrutura do hotel, à baixa estrutura do restaurante do hotel, né, que isso influencia com certeza dentro do jogo. Total, cara. No profissional não chegou a ter essa bronca não, né? Não, porque a gente realmente toma esse cuidado redobrado, né, através da nossa nutri, que é a Camila. Que realmente o trabalho dela é bem rigoroso, porque de fato tem que ser. Então, como ela é chefe da unidade, né, como ela fala, unidade de nutrição nossa, lá do clube, então o processo, ele realmente, a parte de alimentação é um dos calcanhares que, se a gente não cuidar, a gente também perde muito, né? Inclusive até nos deslocamentos nas viagens, né? Então a gente sempre procura ter algum tipo de lanche nos deslocamentos, né? Para a gente não passar tanto tempo... Até nisso a gente pensa na logística, né? A gente não passar tanto tempo sem o atleta comer, que os nossos deslocamentos, eles são longos. A gente tem uma média aí, quando a gente vai jogar em qualquer cidade ali, depois de São Paulo, podemos assim dizer, ou até mesmo em Goiânia, que não se tem voo direto, a gente precisa fazer escala em algum lugar, então a gente insere a alimentação nos intervalos, nas conexões. E nem sempre é a ideal, justamente pelo tempo de conexão. Quer dizer, um tempo de conexão rápido. Então você fica ali no gargalo. Eu faço uma estrutura de viagem que ela seja mais curta, né? Para você, de fato, chegar mais rápido no local. Ou eu faço um pouco mais espaçado para dar tempo de ter uma alimentação mais adequada. Então a gente fica... um dos desafios na hora que a gente está montando essa estrutura de viagem. Então a gente sempre tenta dar lanche para os meninos, né? O lanche na medida do possível, né? O mais nutritivo possível. Nem sempre é o mais gostoso, mas é o mais nutritivo para eles, né? A gente pensa, a nossa preocupação principal é a parte nutricional deles. E aí a gente faz muito lanche em aeroporto. Quando a gente consegue fazer as refeições maiores, que é jantar e almoço, a gente faz. E o aeroporto tem estrutura, né? Também não é todo aeroporto que tem a estrutura de um restaurante para receber a gente. Então a gente fica nesses desafios logísticos, justamente tentando manter essa qualidade para que o atleta realmente tenha esse processo de recuperação, que a alimentação é recuperação, ou reserva de nutrientes para o jogo, tenha a melhor condição possível. E o detalhe, você estava no processo também do Ceará na Sul-Americana, como é que foi esse momento, né? Porque são países diferentes, cultura e alimentação diferentes, como é que foi para o Ceará também se adaptar a essa questão de logística, até mesmo em contato com os hotéis, né, da América do Sul? Na Sul-Americana a gente tem o suporte de uma empresa, né, que é o receptivo, que a gente fala, que a gente pega o receptivo na cidade local, e aí no caso, nos jogos da Sul-Americana, a gente tem uma empresa que atende vários times, então a gente, com o apoio receptivo deles... que tu fala é tipo uma empresa terceirizada que faz... É uma terceirizada que faz esse meio campo, né, do clube a gente com os fornecedores da cidade. Então, eu tive a oportunidade de participar, no caso, do jogo da Argentina, lá, do Estudiantes. E o Independente. E o jogo do The Strongest. Na Bolívia, né? Isso, The Strongest. Que a gente ganhou lá também. E aí, o processo da Argentina eu já peguei ele andando, mas dei continuidade. E o processo da Bolívia eu fiz ele todo. E o da Bolívia tem a questão da altitude. Como é que foi? Tinha que colocar algumas coisas a mais que antes não fazia, mas que tinha que colocar ali, questão de balão de oxigênio, não sei. Isso, o que acontece?
o receptivo ele já meio que tem toda a estrutura já pela experiência dele, né? Então entendi. a gente já meio que só vai checando com ele quais são os itens, né? Então eu fiz, né, naquele período, desde do fretamento do voo, né? De busca pela empresa para se fretar o voo. Sim. Então a gente achou uma empresa na Bolívia, que é a boliviana, que aí saiu de lá, veio para cá, pegou a gente, levou de volta, né? A especificidade de você jogar na altitude, a questão realmente do ar, né? Rarefeito nesse sentido. Então, os atletas, eles ficam numa cidade que é Santa Cruz de la Sierra, né? A gente chegou lá, treinou lá, ficou lá. Fica um pouco abaixo? É abaixo, acho que, se não falha a memória, ela é no nível do mar. Mas eles só foram para lá horas antes do jogo. Porque Subiu justamente, porque justamente acho que a partir de 12 horas, não lembro ao certo, que o corpo começa a sentir mais ainda o efeito da altitude. Então a gente retarda um pouco isso, né? A Conmebol cobra que você chegue tal com tantas horas, né, na cidade, porém ela também permite uma punição, podemos assim dizer. Então, aliás, não é uma punição, é uma advertência, melhor falando, caso você descumpra alguma dessas regras dele. E a gente justamente deixa essa advertência para tomar lá. Só que aí, como por protocolos também da Conmebol, tem parte da delegação, ela vai antes, para justamente fazer aquela reunião da Conmebol pré-jogo. Sim. E aí eu e mais outras pessoas da comissão, a gente foi um dia antes, à noite, a gente subiu, né? Pegou o voo para subir para Santa Cruz, para La Paz. E aí a gente que não é atleta já sente. O ar fica mais pesado? Cara, você subir 3 degraus, você já tá puxando o ar. Caramba. Eu imagino jogar bola. Os caras foram guerreiros demais. É doido. E ganhou, né? Ganhamos. O time ganhou. Com gol do Richardson, acho que foi o Richardson. Lá foi o Eric e Zé Roberto. E Zé Roberto, O Richardson fez aqui, é tanto que ele fala sempre, né? Nos gols que ele marca com o Ceará, ele sempre lembra desse poucos, gol. Né? Ele tem que guardar. Ele guarda ali. Ele guarda ali com muito carinho, né? E falando dessa parte aí de logística, e partindo para a parte mais de documentação, né? Que é um detalhe meu. A parte mais burocrática de vocês é essa documentação. Como é que é para vocês também nessa parte de receber o jogador e de entregar para a CBF? Como é que é todo o processo? Do início, por exemplo, vamos fazer aqui pincelar uma ideia. O Ceará vai contratar o Rafinha. Como é que o departamento de futebol passa para vocês? Ó, esse jogador aqui a gente vai contratar. Pronto, o Ranier, quando ele me fez o convite, né, foi justamente por conta do departamento de registro, né? Porque como a supervisão ele abrange vários, como o Ranier já falou, é muito sobrecarregado, não tem como, é muito difícil para uma pessoa só ficar na parte de registro, logística, programação, viagem, tudo, realmente bem sobrecarrega demais. Né? Então ele, quando me convidou, foi para que eu ficasse responsável por essa parte, né, de registro. Claro que sempre com o auxílio dele, até porque mais experiente. Sim. E ano passado também estava sozinho aí nessa luta e ia poder me passar tudo que ele já sabe. Né? Então, a negociação, a chegada do atleta, ela é feita pelo departamento de futebol, acho que no corpo do Lucas, né? Lucas Grubes, com as negociações, os termos acertados, as cláusulas. Né? E quando tem o acerto, ele passa para o Ranier, que passa para mim, já com o que foi acertado, valores, as cláusulas, tempo de contrato, né? E aí quando eu recebo essas informações, a primeira coisa que eu faço, a gente tem uma forma de comunicação direta com o nosso RH, departamento pessoal, né? Que são os memorandos internos, né? Onde a gente põe lá os dados do atleta, documentação pessoal, o prazo de contrato que ele vai ter dentro do clube, as cláusulas, valores, né? E aí a gente passa direto através desse memorando para o pessoal do RH, departamento pessoal, para que eles possam também ter a ciência da chegada do novo atleta, né? Porque o pessoal acha que futebol é só chegar e jogar, mas é uma empresa, que é uma instituição, que tem carteira assinada, tudo isso também envolve o pessoal do departamento pessoal, é como se fosse uma empresa comum que qualquer um trabalha. Né? E aí a gente passa para eles, né? Através desse memorando, eu já pego os dados, as cláusulas que eu passei para elas. A CBF ele tem o sistema, né? O gestão web, que a gente chama. Que é lá que o famoso está no BID. Está no BID. Isso. E aí, cada atleta, né, desde a base, ele já é registrado, né, por onde ele passou, dentro do sistema, ele é registrado, independente da forma de contrato, que eles tem um empréstimo, tem definitivo, tem vínculo não profissional, que geralmente são os atletas menores de idade, que também não tem contrato profissional, né?
E aí a gente puxa lá, através do CPF, através do código Já dele. tá no Cada atleta sistema. tem o númerozinho do BID, né? Que é Uhum. o que fica mais fácil para a gente achar. E aí, quando a gente acha, a gente tem a opção de gerar o contrato. E aí é onde eu vou pegar aquelas informações que foi o negociado, né? Entre o executivo e o intermediário, o atleta, o clube. Né? Se ele vem por empréstimo, se ele vem de forma definitiva. E aí vou produzir esse contrato da mesma forma que eu enfiei as informações, né? As cláusulas que ele tem, tempo de contrato, valor. E dentro do sistema mesmo ele já gera um contrato onde a gente puxa, pega as assinaturas, né? Tem algumas taxas também a serem pagas pelo próprio clube, no caso, Sim. né? E aí, depois das assinaturas... A taxa sempre é a mesma ou varia de atleta? Varia de acordo com a federação de onde ele vem, porque quando... por exemplo, se ele estava em um clube da Federação Mineira, a gente paga uma taxa de transferência, né, da Federação Mineira para ele ser da Federação Cearense. Entendi. Né? E às vezes vem da Federação Baiana, já é outra taxa, a Federação do Rio Grande do Sul Isso é outra depende taxa. do ranking da CBF? Não tem nada a ver. Eu acho que é elas que definem. É né? padrão A federação- definido por cada federação. por cada federação. E a variação de taxa, ela é variada em cima do valor de salário do Isso. atleta. Ah, salarial. entendi. Dependendo, tem uma variação, né? E tem um prazo pra pagar isso? Tipo, vocês têm que pagar na hora pra poder regularizar o jogador? Ou não Isso. tem nada a ver? Depende também do prazo que a gente tem para pôr ele no sistema, né? Para deixar ele apto. Se a gente quer hoje, por exemplo, se chegar um atleta para jogar amanhã, a gente teria que deixar ele apto hoje, que é uma das normas, né? Da parte do regulamento, tá um dia antes do dia do jogo, né? Claro que hoje não pode mais porque Você tem que pagar, numa situação dessa que acontece, né? Você tem que pagar tudo no dia. Isso. Pra poder... E só depois disso tudo feito é que o nome do cara vai lá, né, pro bid. Mas aí depois de a gente pegar as assinaturas, ainda tem a questão da documentação, né? A gente tem que anexar lá no sistema CPF, RG, reservista, né? Para atleta maior, carteira de trabalho, a foto dele tem que ter também, uma 3x4, enfim. E aí depois do pagamento dessas taxas, do recolhimento de assinaturas, a gente põe no sistema e envia para a nossa federação, no caso a Federação Cearense. Sim. Até vou mandar um agradecimento especial para a Gerlânia, que é a do registro federação. lá, que ela ajuda demais a gente. Né? E aí a Gerlânia confere se o contrato está assinado, se as taxas estão pagas, se os documentos estão todos aqueles que eles pedem, né? E envia para a CBF, a partir daí a CBF também faz a conferência e põe no bid. Interessante isso, porque tem a Federação Cearense também participa diretamente na regularização. Não, e até a federação de onde o atleta tá vindo, Isso. né? Então Por a quê? federação fala com a federação de onde ele tá vindo, Assim, a gente pede ajuda quando é uma a gente coisa tem mais pressa, urgente, né? Quando a gente gera o contrato, quando gera a transferência de um atleta, ele geralmente é de outra federação, e aí a gente precisa também pagar essa taxa da outra federação. Sim. Tem federação que já está dentro do sistema da CBF, né? Então gira tudo lá Muito dentro. mais rápido. Porém, a gente precisa enviar o comprovante de pagamento para eles conseguirem fazer a liberação. No caso, a gente pede essa liberação. Tem federação que só aceita liberar realmente depois que ela vê o boleto baixado no sistema dela lá. Sim. E aí a gente precisa se antecipar mais ainda para poder dar tempo, a gente no mínimo ter ali 2 dias para a gente pagar o boleto hoje, por exemplo, né? Para amanhã ela tá liberando. Então a gente já não conseguiria, talvez, dependendo desse caso, fazer a liberação do atleta hoje para finalizar hoje. Sim. Então precisa de um dia ali para poder, no mínimo, a outra federação ver que de fato o dinheiro caiu, né, na conta dela e fazer a liberação do atleta. Então a gente, é o clube, a federação de origem, a federação Destino, local, né, a Local, nossa, e a CBF. Entendi. E só depois disso tudo, aí sim a gente tá no bid, tá legal. E tem um horário, né, também, até às 19 horas de cada 19 dia. Se enviar contrato ali próximo, pode correr o risco de não entrar naquele período. Só no outro dia, então... E tem dia que a CBF tá muito... sei lá o que acontece por lá. Dias de fechamento de janela, então E aí, filho, é um desespero. Demora. E a gente, por exemplo, a gente finalizou o processo, sei lá, 1h da tarde, das 6 horas da noite não caiu ainda no bid. Sim. Aí a gente começa o desespero. Porque não tem o que fazer, é só E só aguardar. depois disso que o clube pode anunciar o jogador, né? Tem Isso. isso Ainda também, tem isso né? também. E porque a torcida também fica na ansiedade, tem a informação, o cara tá treinando com vocês aí, tem que ter a confirmação. Mas ele é porque, confirma. às vezes, o pessoal, apesar de já ter tido
uma conversa iniciada e os termos acertados entre clubes Sim. de alguma negociação, o atleta até já vem, né? Já para ganhar tempo. Mas às vezes falta a assinatura do documento particular entre clubes para assinar. Aí realmente só depois desse documento que Ele pode... que a gente anuncia, né? Uhum. Tem vezes que até eu brinco com os meninos, né? Que o atleta saiu no bid antes do anúncio. Isso. É que sinal que a gente foi mais rápido que Agilizou. eles dentro do processo. Detalhes. Todo esse processo. Tem até detalhes, às vezes, mano, que o cara não foi regularizado no Ceará, mas ele já tá com a camisa do clube no outro clube. Então é engraçado isso. Foi até teve um jogador, agora eu não sei em quem foi, eu acho que foi o De Luca que tava com esse processo. Ele não tava com o Ceará ainda, né? Tava lá no Vasco ainda, mas com a camisa do Ceará. E, pô, aí pegou. É a gente agilizando. Mas agora eu já deixei ele, ó, segura aí, não bota a foto agora não. Então vocês que trocam aquela fotinha lá Isso, também? Às vezes mano. a gente faz justamente para quando cai no bid já tá todo Já de tá Ceará, uniformizado, não sair com a camisa de uniformizado. outro clube. Mas a gente pede ajuda do Legal. pessoal do marketing também para enviar as fotos, que eles vão anunciar, então eles já têm a foto Já do tem atleta, aquela né? montagem, né? Que o atleta não chegou É, a ainda. montagem. A Não tem montagem nem a como ter montagem tirado também, a né? foto, né? Mas a gente tem. E a tem montagem essas- quem faz é a turma da comunicação, a turma da... Do marketing, do marketing. É o marketing, É. Já prepara aquele 3x4 bonito pra gente colocar no contrato. Bom demais, bom demais. E aí, a gente tá falando aqui de jogador que atua no Brasil, né? Mas quando o cara vem de fora, por exemplo, o Ceará hoje tem o Recalde, tem Facundo Castro e Barcelô. O E o processo e o Mugni, que é argentino, né? É, Mas mas tava o aqui no brasileiro Brasil, já, né? já chegou o brasileiro. Mas esses caras que vieram de fora, é mais complicado ou ser estrangeiro já é mais complicado pra vocês também? Tem um processo a mais, né? Dentro de tudo que a gente... Na verdade é o seguinte, a gente substitui a federação de origem, né? Que a gente citou agora, dessas 4 situações, e inclui o time de onde ele está vindo, né? Que aí, no caso, entra um outro sistema dentro dos processos, que é o TMS, que é o sistema da FIFA. E demora mais. Demora, mas aí a gente também Tenta começa a se agilizar, né? mexer, Falar com pede outro contato, clube. tenta falar com outro clube. Uhum. E- Teve uma época na base que até ucraniano eu falei. Ucraniano? Mentira, Um atleta que a gente cara. trouxe de lá da Ucrânia, era né? Eu acho que era o Marcos Paulo. né? Era. Veio Da, E da aí, Croácia, não? da Croácia, perdão. E aí, o Google, Marcos Paulo é da base ainda. Era. Aí, Google Traduto. Mentira! Eu pensei que ele tinha metido o ucraniano lá falando com os caras, pô. Não tô nesse não nível acredito ainda. nisso, não, Renier. Não, mas a gente falou inglês, na verdade. A gente falou inglês, aí o pessoal entendeu. E aí a gente trouxe justamente para tentar agilizar. Sim, Porque é o sim. seguinte, quando o atleta vem, tem vários processos. Tem tanto a regularização da pessoa física no país, né? Que Aí tem envolve, esse outro detalhe. Documento. que envolve CPF, Sim. envolve, no caso do documento, o RNE. Teve até o caso do o Morínigo, né? Ele demorou até um desses documentos Isso. atrasou. E aí ele não pôde É que, na comandar. verdade, ele já tinha até o documento, o RNE, né? Que é o Sim. Registro Nacional de Estrangeiros. Só que como ele tinha saído... Olha a situação, né? Ele tinha saído na época que saiu do Curitiba, né? Voltou para o Paraguai. Uhum. E ele passou mais de 180 dias no Paraguai. Sim. Então, tinha que ter atualizado o documento dele de antecedentes criminais. Ah. Lá E aí no Paraguai. demora a vir. E aí, no caso, ele veio, não trouxe. Uhum. Só ele podia tirar. Ele tinha que voltar lá. Ele tinha que voltar lá para poder tirar e trazer. Aí, no caso, ele não precisou tirar, a verdade. A esposa dele, que estava vindo um período breve, Uhum. foi lá, tirou para ele e tal. E aí, ela trouxe o documento para cá. Sim. E aí conseguiu E aí, regularizar conseguiu tudo. Né? regularizar ele, o RNE dele, né? Deixar ele certinho. Renovar o visto, né? Para renovar o visto. E aí, Sim. foi... Uma situação parecida foi a do Facundo Castro. Sim. Ele veio, mas aí em outro país, é outro processo, né? Lá interno. Ele o tava no pessoal não- Chile, né? Era Ele estava no Chile, e só que ele precisou voltar lá pro Uruguai para depois vir para cá. Sim. E aí, dentro desse tempo de deslocamento, ele não ia ter tempo hábil lá no Uruguai para solicitar o documento, justamente era o antecedente criminais também, Uhum. para poder eles entregar e ele trazer para cá. Então, para não perder esse tempo de treino que ele poderia ter aqui, ele veio antes, e aí um familiar dele foi lá, fez todo o processo, e aí mandou o documento de lá para cá, via uma transportadora, Uhum. e aí demorou um pouquinho mais justamente para isso. Então, tipo assim, tem esse processo de regularização da pessoa física no país, Sim. né, para se tirar o RNE, enfim, dar entrada no processo, Polícia Federal e tudo mais. E aí, fora isso, esse processo também Com a federação. com a CBF, Federação e tudo FIFA, mais, né? e a FIFA, Uhum. dentro do TMS. Que aí você precisa gerar o contrato primeiro para assinar,
para colocar o contrato dentro do sistema da FIFA. E aí sim, a gente manda o pedido para... fica clube, CBF, a confederação de origem, né, de onde ele está vindo. Sim. Confederação de origem, clube. Aí vai confirmando todas as informações até voltar. Até dar cheque em tudo e aí... Esse processo ele meio que vai, bate lá no último clube dele e volta. E é importante ressaltar também que às vezes foi o que aconteceu com o Barcelona esse ano, né? Que nem sempre é tão fácil você marcar a data para tirar o visto, para poder regularizar o documento aqui, né, o RNE, né, não, porque é um processo com a Polícia Federal, então acaba que a gente não tem como atropelar isso, né? A gente tem que ir de acordo com as datas. E é tanto que ele não estava apto para o primeiro jogo com o Maracanã, até no Cearense esse ano, e muita gente perguntou por quê e tal, mas é justamente por isso, porque a data foi até na sexta anterior ao jogo do Floresta, que foi a segunda rodada. Então, na sexta ele já tirou o RNE e na sexta ele já ficou apto, porque era o único documento que estava pendente para poder... Mas isso aí interfere no nome dele estar no BID? Ele pode estar no BID? É porque porque no BID a gente precisa anexar o documento dele, né? E como ele é estrangeiro, a CBF que a Gerlândia, a federação faz toda a conferência dos documentos? Entendi. Não, é complicado isso, viu, cara? Aí trabalhozinho... Rocheda, viu, pra vocês aí, é pesado, de cabeça. Cara. É doido, mano. E no caso do ano passado, pra vir o Saulo, do Japão? É isso que eu ia perguntar. Quando o cara vem de outra, tipo, lá da Ásia, é ainda mais complicado, né, pra poder regularizar? É de noite, tá ligado? Vocês têm que estar acordado de madrugada. O Saulo foi um processo que eu fiquei acordado no celular, esperando um documento. Sim. Infelizmente é o horário, né? E aí, computador aberto. Ranier, chegou o documento, assina. Aí lá vai eu levantar, assino o documento, manda de volta para lá, espera esse trâmite. E assim vai. Mesma coisa a questão do TMS, né? Que aí precisa justamente da confederação lá japonesa. O que é o TMS? O TMS é o sistema da FIFA. Ah, sim. Para fazer a transferência internacional, né? O CTI. Entendi. Como se fosse o nosso gestão web da CBF, aí o sistema... É o TMS que da é FIFA. O sistema da tem FIFA, outras coisas mais detalhadas ali. Tem onde rola todo o processo da FIFA. É completa de transferência internacional. Nesse caso, a CBF vai conferir se lá no TMS o outro clube respondeu, né, o que a gente fez, o que a gente mandou para eles. Se o outro clube respondeu, eles vão no gestão para poder dar o ok, liberar para poder pôr no bid, entendeu? Entendi. E nesse processo também tem o pessoal do departamento jurídico, eles participam disso? Vocês perturbam muito o Fred Bandeira ali? Eles ficam muito... A gente faz o mais operacional. A confecção de documentos, de fato, é com eles, né? Eles realmente documentam, com os contratos é tudo com eles. Sim. Aí a operacional nossa, justamente, de ficar ali à noite, olhando o sistema, atualizou, não atualizou, não atualizou. Para poder ficar aí, a gente entra em contato com a federação, tenta contrato com os times, enfim, para poder agilizar. Interessante isso. E partindo para o campo de jogo, aquela situação que aconteceu recentemente, né? Recentemente, 2010, sei lá, com a Portuguesa, né? Do jogador não tá... ele tá com a questão... Ele estava suspenso. Controle de cartões. Isso, suspenso e jogou o jogo. Isso, e acabou entrando em campo. Também é com vocês, né? Se o Caba chega aqui com 3 cartões amarelos e ele tem que cumprir a suspensão no jogo seguinte, que no caso já é vestindo a camisa do Ceará, vocês também tem que estar ligado nessa situação, né? Sim. No caso agora o Eric, né? O Eric veio, o Eric Melo, lateral. Sim. Ele veio do Vila. Então, o que ele tinha de cartões lá, ele traz com ele pra gente. Então a gente tem que conferir todas as súmulas do Vila Nova também. Nossa, cara. Pra ver se ele tem algum cartão ali. Vocês vão no sistema da CBF mesmo, ali no site? No site ele tem... E provavelmente que o site tava esse período todo aí. A gente esse período. Aí vai conversando com os caras. Caramba, velho. Eu pedi até uma ajuda lá, ao supervisor e tal, do Vila, pra ele me passar. Sim. E aí você vai conferindo, né? Confere... Aqui nosso sistema de conferência de cartões sou eu e o Lucas. Então eu faço o meu controle e o Lucas faz o dele. E metem ali o Excelzinho para poder ficar acompanhando. A gente tem um RP, né, dentro do futebol, que aí o Lucas fica mais à frente tocando. E eu tenho a minha planilha no Excelzinho. Porque a planilhazinha, eu vou aderir a uma planilha, cara, porque não dá. Por exemplo, no jogo passado, eu jurava que o recalde estava suspenso. E eu passei a semana toda dizendo que o recalde estava suspenso. Aí no dia do jogo o cara tá entrando no lugar do Mugni. E o pessoal me mandando mensagem. Ranier, isso aqui. Não, fica tranquilo, tá tudo certo. Eu tenho que adotar também essa planilhazinha, né? Mas já teve situação disso, de jogador
tem que cumprir, você falou do Eric Melo, né? Por exemplo, e ele tem que cumprir essa suspensão com a camisa do Ceará. Como é que faz, assim, pra dizer que ele cumpriu? Ele não é relacionado pro jogo, mas tá regularizado, e ele já cumpriu. E aí, no caso, a gente já teve situações, não lembro qual foi o atleta exatamente, que eu peguei as súmulas, o atleta entrou tal dia, a gente fala muito com a CBF via e-mail. Sim. E aí é sempre mandando prints ou documentos. Então, a gente explica ali o histórico do fato e manda prints e documentos para justificar aquele pedido ou aquela situação. Sim. Então, basicamente, funciona dessa forma. Ano passado teve a situação do William Maranhão? Isso, William Maranhão. Volante. Volante. Que ele, pra você ver a situação, ele foi expulso no Atlético, né, acho que no último jogo, não tinha sido julgado ainda. Uhum. Veio pra cá e tal, tava tudo certo, não tinha problema de cartão, mas não tinha havido julgamento. Vocês sabiam dessa situação? A gente foi alertado lá pelo jurídico do time do Atlético. Importante também ter esse contato, né, cara? Ter essa boa relação com os outros clubes, porque se o clube for otário com vocês, aí... Porque, tipo assim, o jogo era no sábado, era no final de semana, quando foi na sexta-feira, de manhã, teve o julgamento dele, e ele recebeu a punição e não podia jogar. Sim. E aí o clube lá avisou a gente, aí a gente pegou, tirou ele do jogo e tocou ficha. E se acontecesse isso? O que é que rola? Pontuação... Aí vai... pontuação de jogo, né? Fora o estresse de... O Rojão que vem pra supervisão de futebol. O fumo, como a gente fala aqui, né? Muito legal, cara. Eu ia dizer até uma palavra aqui, é muito complicado, né, cara? Isso porque é depender mesmo não só de vocês, né, cara? Você tem que depender de outras pessoas pra poder ficar sabendo desses detalhes mínimos do jogador, né? Quando acontece julgamento, assim, né, a outra equipe é que é notificada. A gente não vai... Porque contratou a CBF, não vai notificar a gente. Ele tava atuando pela... Acho que nenhum jogador é ciente disso, às vezes né? O jogador, às vezes ele pode saber, porque ele acompanha, né? Mas tem jogador que às vezes não tá nem ligado que ele vai ser julgado e tal. Nem o sabia não, né? Sabia não. Sabia não. E é isso. Aí, às vezes, o sistema da CBF, ela até um certo ponto ajuda, né? Quando a gente tá ali montando a pré-escala. A pré-escala do jogo, a gente seleciona um atleta, ela fica vermelhinho o atleta, né? Mas ela pode também estar errado, como já teve errado algumas vezes. Né? Por exemplo, quando o árbitro ele dá amarelo para um jogador, mas na súmula ele coloca para outro. Também teve situação disso? Já teve situação disso, a gente pede retificação da súmula. Vocês mesmos? Isso. Que é pra justamente deixar claro o que foi que aconteceu no jogo. Porque eu já vi outras situações mesmo disso. Que o árbitro dá amarelo pra alguém lá no campo e aí na súmula ele altera ali, ele anota errado o número do cabo e aí... A gente pede retificação da súmula e ele vai... Como acontece também de gol, que nem aconteceu do recalque esse ano, a gente pede retificação da súmula. Aí pra poder dar um número correto, né? E deu certo? Deu certo. Ele tinha dado gol contra, né? Teve um jogo também do Ceará e CRB que teve uma confusão... ali foi de jogo mesmo. Era o Ramon Menezes e o Kaique que participam da jogada. Ele acabou dando gol pro Ramon. Acho que ele deu gol pro Kaique. Ele deu pro Kaique. E foi do Ramon. Exatamente. Ele meio que fura a bola. Movimento atrapalha o goleiro também, mas enfim. Aí não nessas horas aí, vocês vão dar o gol pro cara da base que tá subindo, dar aquela moralzinha ou pro experiente? Depende, a gente conversa, vê qual é a situação. Vai no hipopar ali, né? Vai ver quem vai ser esse. E o capitão do time, inclusive, né? Deixa pro capitão. E a relação com os jogadores, cara? Já entrando nesse assunto, vocês também têm contato direto com eles? Como é que é esse bate-papo? Até mesmo com relação às famílias. Quando recebe as famílias, vocês também participam desse processo? Não? Tem o Ricardinho hoje em dia que faz meio que essa ponte, né? De receber o jogador lá no desembarque, fazer apresentar o clube, mas como é que é a função do supervisor também nesse sentido? E hoje, em relação às famílias, né? A gente tem a Eliette, a responsável assistente social, né? Que ela acaba que tem esse tratamento direto, ajuda as famílias questão de achar escola, moradia, locais bons, né? Bem localizados para que os atletas possam ter o conforto de ir treinar, ir para o jogo e saber que a família tá bem assegurada ali, sabe que o filho vai estar tendo uma boa educação, enfim. Nosso tratamento é bem mais direto com os atletas, né? Na chegada, assim, saber... justamente a questão da documentação, se está tudo com ele, onde é que pretende ficar ali, o que é que... Eu, por exemplo, a gente pergunta logo, né, no caso,
tamanho de camisa, porque aí o cara vai treinar, a gente precisa ter a solicitação, né, do material dele, o número que vai usar, uma das perguntas que a gente mais faz. Vocês que fazem essa pergunta? O número da camisa? Caramba, mano, eu achava que era o cara que fazia combinava ali com um elenco. Ou então o cara... Não, ele chega e vê qual tá disponível. Tá disponível, né? Quem chega depois, né? Sim. É claro, quem vai chegar no primeiro vai ter na oportunidade. Se tiver a 10 lá sobrando, eu vou criar 10 aqui. Me dá 10 e aí os que chegarem depois... Mas, por exemplo, o cara não é da posição. Ele vai chegar... dá um exemplo aqui. Ele é um segundo volante, mas quer vestir a 10. Acho que hoje também o futebol perdeu muito isso, né? É mais situações dessa já de camisas, teve situação disso? Não, teve atleta da base que queria vestir a 9. Nossa, e aí? Como é que faz pra conversar com o cidadão? Não, Teve a 5 também, a 5. Teve a 5 também. Vamos ver outro número, Aí vai conversando. Vamos ver outro número. O que é que você acha do número 99? Pronto. 89. 18. O 18 já é mais... Pois é, a gente vai... Que a gente sabe que, ainda mais começo de ano, né? Que aí tem a possibilidade de haver a contratação de um atleta de peso, o cara chega, só tem a 17 lá pra ele. Aí ele, não, eu vou criar 9, pô. Aí a gente fala pro cara, o atleta depois não passar vergonha de parar de usar 9 pra dar pra outro atleta, a gente, não. Pensa melhor. O que é que você acha da 88? Sim. Inclusive, no atual elenco do Ceará, não tem... Enfim, exato. Até no elenco atual do Ceará não tem ninguém usando a 9. Não tem. Eu acho que hoje perdeu muito essa mística, assim, né? De camisa, o número da camisa. Até mesmo peso, né? Pois é. A responsabilidade de ser o 9. Exato, cara, tem isso. Até mesmo desses jogadores mais experientes, né? O Saulo Mineiro, ele escolheu o 73, que é em relação à família dele, né? Acho que é a tem mãe um histórico dele. já. Isso, Desde a primeira passagem. Exato. E o Ceará, o Facundo Barcelona que poderia usar. Todo mundo falava, é o 9 do Ceará. O cara chega a 31, vou querer 31. Aí até a imprensa... Mas como eles vêm com esse histórico, né? Por motivo, então já... usar em outro clube. Até jogador sul-americano, né? Fora do Brasil, eles gostam mais dessa coisa, de usar outros números, né? Aqui no Brasil que é muito apegado a esse número, 7, o 9, o 8. Às vezes acontece justamente isso. Na base ele queria usar a 9. Isso. Ou a 10. O cara falou, não, segura. Começou usando a 30, a 40 e, foi o primeiro número do cara e, vou usar só esse. Agora esse vai ser o número. Então ele chega e acaba ficando, eu quero usar a 40, foi meu primeiro número, então, enfim, tem essas coisas também, tem questão de mística com o número, de... O Pulga também, por exemplo, o Pulga escolheu a 16 porque ele quis, né? Ele já vinha desde do Atlético Cearense, né? Vestindo a camisa. 16, aí foi pro Ferroviário 16, Ceará 16 e até justamente o que o Lucas acabou de falar. Começou com a 16, começou acaba na base ficando... por algum motivo. Sim. E aí adotou e fica até... Cara, legal. Macho, o tempo passou tão rápido. Vai dar 50 minutos e eu tô vendo agora e o tempo passou, o papo foi tão massa... que eu queria que tinha várias outras perguntas aqui que eu passei pro Israel, não vou fazer as perguntas, os caras se prepararam e eu não vou poder fazer as perguntas, cara. Mas falando ainda sobre essa questão de regulamento, bem rapidinho, né, de tabelas, vocês estudam também as tabelas dos clubes, das competições que o Ceará vai jogar para poder saber direitinho essa questão. Por exemplo, o cara, a cada ano ele vira os cartões ou isso é permanente? O cara tá com 2 cartões, no próximo ano ele vira com os 2 cartões ou zera? Não, ele zera. O que ele pode trazer é algum tipo de punição. De uma competição para outra. Por exemplo? Dentro uma situação do Maranhão que a gente acabou de falar aqui. Uma expulsão numa Série A do jogo anterior. Aí tem um julgamento para acontecer. Tem um julgamento e aí ele é punido. Aí beleza, ele traz essa punição. Cartões não. E vocês participam na definição do elenco do Ceará? Vocês dão palpite lá na departamento de futebol? Nada. A gente só recebe já o sumo. O sumo que é já depois que define. Só a ordem. Deixa apto aí. Vai. Já deixa ok aí pra gente. Eu achava que vocês participavam também, pô. Não, eu conheço um fulano ali. Pode trazer aí que o cabo é bom. Às vezes a gente bate na porta ali do Isaac. Boa. Essa foi boa. Análise de desempenho, é? De mercado, de mercado, né? Essa foi boa. Mas aí pra dar pitaco... Não. Tu chegou a ser preparador de goleiros, né, cara? Como é que foi a mudança, né, de preparador de goleiros para ser supervisor? Desde atleta, eu já meio que já me projetava dentro de uma função administrativa dentro do futebol. Sim. Por quê? Porque meu pai... E tinha que dosar o tempo, né? Meu pai foi jogador também. Meu pai é o Roberto Cearense. Mancho.
Então, Roberto Cearense que hoje tá lá hoje tá no Floresta. No Floresta. Gente boa demais. Não acredito não, mano. Olha aí, mano, tinha uma história aqui fantástica aqui, o Roberto Cearense, gente boa, um forte abraço, Roberto Cearense. Quantas vezes ele me salvou lá, que eu era também trabalhando na FCF, aí tinha que saber os nomes dos jogadores, aí ia perturbar o Roberto Cearense lá, saber detalhes de jogador, gente boa demais. Pô, cara, legal demais esse detalhe, cara. Então, e aí eu vi a história dele, vivi, né, essa história junto com ele. E aí eu senti essa dificuldade na transição dele, né, de atleta para pós-carreira, né. Sim. Então eu já me imaginava como é que eu ia construir essa minha carreira. Então, desde atleta, por isso que desde atleta mesmo já tinha ingressado na faculdade, né? Ingressei na faculdade em 2008, ainda atleta do Ceará, e aí fui ali construindo as duas situações juntas, até que em um determinado momento eu fiz a escolha. E quando eu virei supervisor na base, foi mais ou menos isso. Durante um ano de 2019, eu ajudei muito o supervisor da época, que era o Pedro, e a gente se dividia para poder dar certo. Uma pessoa só para fazer tudo é difícil. Muita coisa. E eu, enquanto treinador de goleiro, tinha mais tempo ali para ajudar ele e ajudar ele. Principalmente nas viagens. Sim. Então, deixar, cuida dos documentos aí, que eu cuido aqui da parte da logística. E aí a gente foi se ajudando. Sim. E aí eu fui me aproximando da supervisão de fato naquele momento. Tanto é que no ano seguinte, quando ele pediu para sair do clube, o pessoal levantou meu nome lá para poder ocupar o espaço. E aí, tanto é que foi um momento que eu parei para pensar. Não imaginava que a situação fosse acontecer já de imediato, ali tão cedo, né? Por exemplo, na construção da minha carreira. Eu imaginava ainda passar mais tempo como treinador de goleiro. Conversei com os amigos, conversei com a família e tal. E aí ficou aquela dúvida, até que eu resolvi aceitar, abrir a oportunidade. Legal demais, cara. Muito bacana. O Lucas Oliveira, que não falou muito aqui da história dele no basquete, né? Até falou aqui que podia enfrentar o Lucas Catribe, viu, Catribe? Marcar um X1 Pronto. Aí vai ser interessante demais. Pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso Cearacast, um episódio muito bacana. Eu vou compartilhar com todo mundo aí. Então você que está acompanhando também, compartilha aí, dá essa moralzinha aí. Anier, muito obrigado pela participação. Manda aí teu recado pra galera, velho. Eu quero agradecer o convite, realmente é um bate-papo muito bom. É sempre bom estar falando desses detalhes, né? Que a gente, quem está de fora, de fato, não tem como saber o rico de detalhes que precisa saber de cada processo. Que passou muito rápido, mano. Né? Então, tipo assim, a supervisão de futebol é uma coisa muito ampla, então tem vários detalhes dentro desses pilares que faz a supervisão, né? Seja logística, seja registro, seja nessa parte de relacionamento com os atletas, que também abrange muitas coisas do dia a dia. Então, toda vez que a gente tem essa oportunidade de falar, é legal justamente para a pessoa ter o conhecimento do que acontece, do como é complexo o futebol fora ali das quatro linhas. Sim. E Lucas também, as portas do Cearacast estão sempre abertas para você, fique à vontade e obrigado demais aqui pelo bate-papo com a gente, velho. Eu que agradeço aí pelo espaço, né? Pra gente poder mostrar um pouco do que a gente faz, que realmente a gente falou bastante, mas ainda falou bem pouco, porque são muitas demandas, mas a gente tem dado certo esse ano e, se Deus quiser, no final do ano a gente vai poder ter contribuído aí com o nosso trabalho para o objetivo maior. É isso. Exatamente. E a gente espera aqui trazer vocês em outra ocasião também falando do Ceará na Série A, e aí vai ser um papo pra gente até aprofundar em outras questões, porque a gente tinha... Eu juro pra vocês, cara, tinha muitas outras perguntas aqui, mas o tempo passou muito rápido. Mas agradecer aqui ao Ranier, ao Lucas pela disponibilidade, agradecer também a comunicação do Ceará, o Matheus que está aqui com a gente, o Israel Simon, o Abreu, o Francisco Vitor, muito obrigado a cada um de vocês. E a você que acompanhou o Cearacast até o final, valeu demais, deixa aquele like, já falei, né? Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem Cearacast na tela da TV Diário e aos domingos de manhãzinha tem na programação da Verdinha FM 92.5 aqui na capital cearense. Pegou o episódio pela metade? Vai lá no YouTube do Jogada, tem um episódio recheado com muita informação. Como a gente falou aqui, os episódios anteriores do Cearacast estão aqui embaixo no YouTube, você confere, tem até o bate-papo com o Pedro Monteiro, com o Felipe Lourenço, da Fisiologia do Vozão. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima, pessoal.